Tenente-Coronel José Maurício da Costa, oficial da Polícia Militar da Paraíba, comandou essa corporação por 5 vezes no decorrer das décadas de 1930 e 1940. 2 delas como efetivo e 3 outras como interino. Desse comando já tratamos em vídeos anteriores. Depois de reformado como coronel, José Maurício foi convocado para comandar a corporação, o que ocorreu em 2 períodos curtos. Aqui vamos registrar os principais fatos ocorridos nesses 2 períodos de comando, em particular as circunstâncias que provocaram o pedido de exoneração de José Maurício da Costa. O primeiro deles ocorreu de março a outubro de 1959, quando o governador era Pedro Gondim, que na época era do PSD. Naquele ano, os vencimentos da Polícia Militar estavam muito defasados, o que causava inquietação na tropa. No início de setembro de 1959, um grupo de 12 oficiais, à revelia do comandante, redigiu uma carta aberta ao governador reivindicando melhoria salarial para a corporação. Na noite do dia 6 de setembro, esse documento foi lido pelo jornalista Jório Machado na Rádio Arapuã em um programa de muita audiência. Na manhã do dia seguinte, 7 de setembro, o comandante José Maurício determinou que todos os oficiais que assinaram a carta fossem recolhidos ao Estado-Maior. Estavam detidos. Esses oficiais estavam escalados para participar do desfile cívico-militar naquele dia. Por esse motivo, a Polícia Militar não participou desse evento. O fato ganhou grande repercussão na imprensa. Alguns dos oficiais detidos eram universitários, o que provocou manifestação de estudantes em frente ao quartel. Políticos oposicionistas fizeram contundentes discursos contra o governo na Assembleia e na Câmara Municipal de João Pessoa. José Fernandes, presidente da Assembleia, estava no governo, pois Pedro Gondim se encontrava no Rio de Janeiro. E quando voltou, analisou o pedido dos oficiais e concedeu o aumento na forma por eles solicitadas, além de determinar que todos fossem postos em liberdade. Em sinal de agradecimento, todos os oficiais ofereceram um banquete ao governador na churrascaria Bambu, um recinto condizente com a importância do evento. Sentindo-se desprestigiado, José Maurício pediu exoneração no final de outubro daquele ano. Em 26 de março do ano seguinte, com a renúncia de Pedro Gondim e a posse de José Fernandes, presidente da Assembleia Legislativa no governo, José Maurício da Costa voltou ao comando. Pedro Gondim pretendia ser candidato a governador pelo PSD, o seu partido. Mas o presidente do partido, senador Rui Carneiro, indicou o seu irmão, o deputado federal Janduí Carneiro, como candidato do partido. Por essa razão, Pedro Gondim se filiou no Partido Democrático Cristão, que se coligou com a UDN. Assim, Pedro Gondim, com o apoio da UDN, disputou o governo com Janduí Carneiro, do PSD. A partir de então, Pedro Gondim passou a ser oposição e, como tal, passou a ser tratado pelo governo. Como normalmente ocorre em situações dessa natureza, a máquina pública foi usada na campanha, o que ocorreu em todos os setores da administração e de formas diversas.
Na Polícia Militar, esse expediente foi expresso através de promoções de legalidade duvidosas. Por determinações do governador ou dos seus aliados, ou ainda por iniciativa do comandante José Maurício, foram feitas 240 promoções no período de julho a setembro daquele ano. Teve casos de policiais serem promovidos 2 ou até 3 vezes nesse espaço de tempo. Um grupo de oficiais partidários da UDN faziam constante pressão sobre o comandante, alegando a ilegalidade dessas promoções. Esses fatos geraram muitas insatisfações, ameaças e fortes inimizades no âmbito da corporação. A eleição foi muito disputada e Pedro Gondim foi eleito em 3 de outubro. Com o resultado das eleições, as pressões sobre o comandante aumentaram e, com isso, José Maurício pediu exoneração no dia 10 de outubro. Mas esses fatos tiveram desdobramentos meses depois. Em meio a esse intenso clima, o capitão do Exército, Ozanam de Lima Barros, foi comissionado no posto de coronel e nomeado comandante da corporação no dia 31 de outubro de 1960. Ao tomar conhecimento da tensão provocada por essas promoções, Ozanam pediu ao governador que não fizesse mais promoções até o final do governo, que terminaria no dia 31 de janeiro de 1961, portanto, só faltavam 3 meses. O governador prometeu atender ao pedido do comandante. Mas, na noite do dia 28 de janeiro de 1961, um sábado, Ozanam foi informado de que, no dia seguinte, seriam promovidos 5 oficiais. Passava das 11 horas da noite e tinham muitos policiais no quartel, todos simpatizantes da UDN, fardados e com suas armas próprias, armas pessoais. Ozanam se dirigiu ao palácio, onde se encontravam, além do governador, Dr. Geraldo Beltrão, chefe da Casa Civil, tenente-coronel José Cesarino, chefe da Casa Militar, Dr. Boto de Menezes, secretário do Interior e Segurança Pública, e Dr. Valdir Arcoverde, chefe de polícia. Naquele momento, achavam-se nos corredores e no pátio do palácio muitos policiais partidários do PSD, fardados e portando suas armas pessoais, entre os quais estavam José Maurício da Costa, ex-comandante da corporação, o tenente José Lira e o tenente José Tomás Panta. Ozanam pediu ao governo que não fizesse as promoções de que teve notícia, mas José Fernandes foi irredutível. Diante dessa decisão, Ozanam pediu demissão e se retirou do palácio. Era quase meia-noite daquele sábado. Pouco depois, chegou ao palácio o deputado Antônio Montenegro, do PSD, que morava perto do quartel. Montenegro informou a José Fernandes que tinha muitos policiais no quartel, o que ele achou estranho. Temendo que estivesse se formando um movimento contra o governo, José Fernandes determinou que Boto de Menezes, secretário de Segurança, e Valdir Arcoverde, chefe de polícia, fossem ao quartel ver o que estava acontecendo e adotar providências. Em seguida, o governador mandou que Geraldo Beltrão, chefe da Casa Civil, e o coronel José Cesarino, chefe da Casa Militar,
fosse ao quartel do grupamento de engenharia comunicar esses fatos ao general Fragoso, comandante da guarnição federal da Paraíba. O general ouviu os emissários do governo e disse que tomaria as providências. No quartel da PM, o secretário de Segurança e o chefe de polícia foram recebidos pelos seguintes oficiais: Tenente Coronel Sebastião Calixto de Araújo, Major Luiz de Barros, Major Severino Dias de Souza e o Tenente Pedro Belmont Filho. Indagado pelas autoridades que visitaram o quartel sobre o que estava acontecendo, os oficiais informaram que não aceitavam as promoções que estavam para sair. Os emissários do governo disseram que as promoções eram por ordem do governador e que seriam publicadas ainda naquela madrugada no Diário Oficial. Revoltados, os oficiais deixaram os visitantes detidos no quartel. Passava das 2 horas da madrugada do domingo, 29 de janeiro de 1961. Com a confirmação de que as promoções seriam publicadas, Luiz de Barros, acompanhado de uns 30 policiais, se dirigiram à sede do jornal A União, que na época era onde hoje está edificada a Assembleia Legislativa. O objetivo de Luiz de Barros, juntamente com seus seguidores, era impedir a impressão do jornal oficial, do Diário Oficial, que era publicado ali no jornal A União. O grupo de policiais que estava no palácio, ao tomar conhecimento da marcha de Luiz de Barros, também se deslocou para o jornal. Eram também uns 30 homens, fardados e armados com suas armas próprias. Esse grupo era liderado pelo tenente José Lira. Os grupos se encontraram nas proximidades do jornal e ficaram frente a frente a uns 10 metros de distância de cada um deles, trocando insultos e ameaças. Um grupo dos liderados de Luiz de Barros saiu do quartel no carro do secretário que estava detido e seguiu em direção à Praça 1817. Ao chegar por trás do jornal A União, esse grupo fez disparos de fuzis e uma rajada de metralhadora INA, disparos feitos para o ar, com o intuito de amedrontar os liderados de José Lira. Esses tiros acirraram ainda mais os ânimos dos grupos prestes a entrar em um sério conflito de consequências imprevisíveis. Nesse momento, chegou ao local uma tropa do Exército fortemente armada, sob o comando do general Fragoso. A tropa se colocou entre os grupos e foi afastando um do outro. O general Fragoso determinou que Luiz de Barros recolhesse o seu pessoal para o quartel e José Lira retirasse seus liderados do local. Essas ordens foram acolhidas sem resistência. Passava das 3 horas da manhã daquela madrugada. O Diário Oficial foi publicado com as promoções questionadas. Em seguida, o general foi para o quartel da PM, determinou a liberação do secretário e do chefe de polícia que ali estavam detidos e deixou detidos todos os oficiais que estavam no quartel. O dia estava amanhecendo. Uma patrulha do Exército ficou em frente ao quartel da PM e outra nas proximidades do jornal A União em ação preventiva. Essa atividade permaneceu até o fim da tarde da segunda-feira, dia 30 de janeiro. No dia seguinte, Pedro Gondim
tomou posse em clima de muita tranquilidade. No dia 1º de fevereiro, o coronel Renato Macário de Brito, oficial do Exército, foi nomeado comandante da PM. Na mesma data, foi constituída uma comissão de renomados juristas do Estado para apurar a legalidade das promoções. No final dos trabalhos dessa comissão, todas as promoções questionadas foram anuladas. Quase no final do governo de Pedro Gondim, a Justiça revalidou essas promoções e o governo não questionou. Posteriormente, os oficiais protagonistas desses fatos alcançaram espaços nobres na política e na administração pública. José Lira foi deputado por 6 mandatos, Luiz de Barros foi deputado estadual durante 20 anos, Sebastião Calixto teve um mandato como vereador na capital e outro como deputado estadual, Pedro Belmont foi chefe da Casa Militar, subcomandante e comandante-geral da Polícia Militar e secretário de Segurança Pública. Esse conjunto de fatos aqui relatados foi uma excelente oportunidade para a corporação refletir sobre os problemas causados com as promoções efetivadas meramente por critérios políticos e que contrariam os princípios da meritocracia e, por consequência, afetam a imagem da corporação, sua credibilidade, desenvolvimento e independência, além de causar injustiça com abnegados policiais militares portadores de qualificação profissional que lhe faziam merecedores de tais promoções. Nada aprendemos com essa experiência. Infelizmente, ainda existem fatos dessa natureza, mesmo que de forma menos intensa e mais sutil. A legislação nesse aspecto é frágil e, para esse fim, os retrógrados costumes políticos e a subserviência de alguns poucos policiais militares ainda alimentam essas práticas. Infelizmente.